Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. Aliás, esse é o episódio da nossa série, mas eu já conto mais sobre isso. Agradeço você que esteve com a gente aqui na audiência sempre. Se você estiver em áudio, quero te convidar a deixar umas estrelinhas para a gente aí no Spotify. E se estiver aqui em vídeo no YouTube, se inscreve no canal para você receber também as atualizações e, se puder, compartilha esse conteúdo para chegar em mais pessoas. O 24Cast é um projeto que a gente tem semanal desde 2018, já passamos de 300 episódios, inclusive, e esse é um episódio da série especial que a gente está fazendo sobre inteligência artificial. Lembrando que a gente tem alguns parceiros, pessoal da Sona Tecnologia, né, que é a tecnologia VoIP, telefonia. Também a gente vai ter o QR Code aqui em algum lugar da tela. Se você quiser integrar a telefonia com o Bitrix 24, a gente indica esse parceiro aí que tem uma telefonia de altíssima qualidade, tá bom? E também tem a Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Se você quiser se atualizar, se você quiser fazer benchmark, vai lá conhecer o pessoal da Pipe Lovers, que vai estar em algum lugar também, para você se conectar com eles. Se você estiver vendo esse conteúdo ainda no mês de maio, deixa eu te dar uma dica. O Bitrix está com uma campanha de 30% de desconto nas assinaturas. Então você tem 30% na assinatura acima da Standard, né, Standard Professional Enterprise, para renovação, upgrade e também para novas contas, tá bom? Entre em contato aqui com o nosso time. Vou pedir para a produção deixar um banner que a gente tem aqui, produção, para você entrar em contato e ter acesso aqui ao serviço da CRM Think e ter essa assinatura aqui com a gente, tá bom? 30% de desconto é um baita desconto para você ter a assinatura anual. Bom, falando dessa série, a gente tem feito alguns vídeos aqui sobre IA, né, porque é um assunto que realmente está muito em alta, mas que precisa ser desmistificado de alguma forma. A gente já tem alguns episódios que a gente criou. Esse episódio, geralmente, a gente libera ele no domingo. Você pode estar vendo no domingão aí na sua TV de plasma. Tem um amigo que sempre brinca. Coloca na minha TV de plasma lá e vejo vocês. Então é isso. A gente lança todo domingo esse episódio. E hoje eu trouxe um tema que também está bem de encontro com a questão de inteligência artificial, mas aqui a gente vai colocar um aspecto um pouco de os cuidados que você precisa ter. E eu convidei, produção, abre aí para nós. Aqui, ó, Maurício, bem-vindo, cara, aqui ao 24Cast. Primeira vez, né, aqui no 24Cast. A gente já gravou outro vídeo de outros conteúdos, mas aqui é a primeira vez. Agradecer, inclusive, o pessoal da Stex, que fez a ponte. O Maurício é um dos professores lá. E aí eu quero agradecer. Ô, Maurício, rapidamente, fala um pouquinho do teu trabalho. Você é um cara que trabalha com segurança há muito tempo. Já te conheço sempre foi essa referência. Para a galera te conhecer, fala um pouco da tua empresa, do trabalho que você faz, além da sala de aula, né? Aquela brincadeira, professor, você trabalha ou só dá aula, né? Não, é um prazer, Romualdo, estar aqui conversando contigo sobre isso. A gente tem falado bastante sobre esse assunto. Eu sou formado em redes, tenho especialização em segurança, acabei de fazer mais uma. Que legal. De gestão de segurança, principalmente focado em normas da ISO 27001 e da 42001, que é de governança para IA. É mais nova essa? É mais nova, essa é bem recente, então estou terminando alguns desses estudos. E além de dar as aulas, né? Além de ser só o professor, sim, a gente fala um pouco desse conteúdo específico, desses cuidados. A gente tem uma empresa, eu sou sócio de uma empresa, que é a ITFlex Cibersegurança. A gente vai deixar o link da ITFlex aqui para a galera. E a gente cuida um pouco desse todo esse cenário, né, e os riscos que as novas tecnologias trazem. Então, os conceitos de segurança, eles são os mesmos há muito tempo. Verdade. Desde a minha primeira pós lá em 2011, que eu fiz sobre isso, e desde então eu trabalho focado nisso, os conceitos não mudaram. As aplicações são as mesmas. O que muda é a tecnologia. A tecnologia ganha velocidade, ganha novas frentes, e aí a gente começa a adequar esses conceitos com as tecnologias mais novas. Boa. É que a tecnologia ela vem para o bem, mas vem a galerinha do mal acompanhada, né? Sim. E a galera do mal, nesse caso, tem muito mais conhecimento do que a galera do bem. Cara, isso é bizarro, né? É bizarro. A galera do mal vem pesado, né? Vem forte, porque é um estudo... O pessoal acaba se especializando muito nas ferramentas e também como explorar os conceitos. E as ferramentas novas, elas vêm muito abertas. Verdade. Às vezes ela na ansiedade de lançar rápido, ele às vezes... vejo depois a segurança, né? Exato. Aí ele deixa uma certa porta, né? É uma das coisas que a gente toma bastante cuidado, né? A gente fala de segurança, mas a gente fala de inovação, empreendedorismo. E a segurança tem que ter um balanço, né? Sim, concordo. E o pessoal às vezes esquece, deixa a segurança de lado e vem forte na inovação. Então, o interessante é sempre ter um equilíbrio. Bota um pouquinho de segurança e vai aumentando conforme o tempo para que não tenha surpresa ali na frente. Legal. Você tem acompanhado também o assunto inteligência artificial, né? A gente tem um trabalho que a gente faz aqui na comunidade, né? A gente se conhece aqui do ecossistema de inovação.
Inclusive, até vou deixar de novo a dica. Agora, 5 e 6 de junho, aqui em Joinville, na nossa cidade, vai ter a segunda edição do Summit A, que é um grande evento. Estava falando agora aqui no corredor, antes de a gente entrar para gravar, que basicamente já está sold out e tal. Então, vou deixar depois, produção, aqui, o link do evento, né? Inclusive, a gente tem um cupom de desconto. Vamos deixar o cupom de desconto aqui para quem quiser participar. Só que essa questão da inteligência artificial também vem muito assunto. A gente vai ter... inclusive uma série de gente de fora do Brasil, enfim, trazendo o assunto. Mas tem um aspecto que a gente tem falado, e eu trouxe, o Maurício é a nossa referência aqui, que é a questão da segurança de tudo isso, né, Maurício? Sim. Porque, querendo ou não, agora a gente tem muita gente, tem vários aspectos, a gente vai tentar cobrir uma parte deles aqui, mas primeiro que você até citou aqui antes da gente entrar em produção, desculpa entrar aqui no ar, essa questão, beleza, tá todo mundo da empresa, querendo a gente goste ou não, tá usando a IA. Mas, cara, você preparou a galera, governança, você cuidou de segurança, queria que você falasse um pouco desse aspecto. Até tem um termo, né, para isso. Sim, tem um termo que derivou, existe um termo que a gente conhece na tecnologia, quem faz gestão de TI nas empresas, que é o Shadow IT. Shadow IT. Então, que é o uso de ferramentas de forma Sim. aleatória, eu me cadastro lá, que pego nem um sempre SaaS, dá para controlar, né, cara? Não dá para controlar, é bem difícil de controlar. Só que eu estou colocando, às vezes, os dados da empresa em risco. Então, vou lá e vou fazer um teste numa ferramenta SaaS e coloco as informações lá e coloco o meu e-mail pessoal. Mas eu estou colocando informações da empresa. Sim. E a empresa, aquele sistema não passou pela equipe de TI. Pela governança, até todo mundo assinou que não é para fazer isso. Exatamente. Todo mundo está de acordo, mas a gente sabe que as áreas da empresa acabam tendo vida própria. É verdade. E o colaborador lá viu uma ferramenta que quer usar. E aí esse termo migrou para Shadow AI. Ah, Shadow AI, boa. Que é justamente o mundo de ferramentas que tem de inteligência artificial. E a gente vai para o Gama, que faz a apresentação, a gente vai para o ChatGPT, o DeepSeek, o Lovely, que faz sites e tudo mais. Isso explodiu de uma tal forma e ele é ainda pior que o Shadow IT. Caraca. Porque a partir do momento que as pessoas começam a usar essas ferramentas e começam a colocar dados para essas IAs, a gente não consegue mais tirar. É verdade. Isso vai ficar lá. Então, quando a gente fala de sistema SaaS, eu ainda posso lá pedir para cancelar e pedir para excluir os dados, tudo certo. Mas quando eu mando isso para um modelo de linguagem que eu estou mandando e eu estou usando ele na conta free, lá... Que você nem sabe o termo que você deu ok lá. Tu só deu ok porque ninguém lê os termos até o fim. Até porque é chato demais. Sim, é chato. É grande. E aí, os dados estão sendo usados para treinar esses modelos de linguagem. Então, isso virou um caos para a gestão de TI dentro das empresas. E o que a gente orienta o pessoal é justamente isso, né? Tragam essa informação para os colaboradores, né? Conscientização, orientação de uso e quais os riscos desses dados irem para um modelo deste linguagem ser utilizado de qualquer forma. Então, é bem pesado e bem difícil de controlar. Tem áreas que são críticas, né? A gente estava falando off, por exemplo, o RH, né? Às vezes o cara do RH, com a boa intenção, sei lá, deixa eu aqui pesquisar. É um cuidado bravo isso aí, né? Sim, o pessoal acaba colocando que muitas empresas recebem muitos currículos. Então, vou colocar os currículos lá e vou pesquisar e vou fazer ele comparar qual é o melhor currículo para mim. Sim. Para minha empresa, para o meu cenário. Só que o que tem de dados sensíveis no currículo? Então, a gente cai até em legislação, tanto no Brasil como europeia. Né? A gente cai na GDPR, na LGPD. Sim. Que tu tá colocando dados sensíveis, tipo, para um LLM trabalhar e tu não sabe como aquilo está sendo tratado. Cara, é verdade. E foi feito um estudo já, né? Tipo, nenhuma dessas ferramentas, ela passa pela GDPR ou pela LGPD. Sim, é verdade. A gente não tem os trâmites, as respostas, né? Por quanto tempo aqueles dados estão sendo tratados, como é que eu excluo isso, tipo, mais alguém vai ter acesso. Então, é um cuidado muito grande, né? Então, não tinha pensado nisso. Realmente, em relação a... Delicado. Porque a nossa legislação, que é a LGPD, ela é uma variante da GDPR, né? Basicamente. Se a GDPR ainda não olhou para isso, a gente também não olhou. Isso é fato. E até tem estudado um pouco mais a fundo, na União Europeia é bem difícil criar empresas de inteligência artificial por causa da GDPR. Entendi. Porque se não está conforme, não está de acordo, eles vão cortando, né? Mas então, a maioria das empresas são dos outros países. São dos outros países. A maioria é americana, aí tem a DeepSeek chinesa e por aí vai. O Brasil também tem agora um LLM lá, que eu não me lembro o nome. Enfim, depois eu vou fazer um outro episódio falando das LLMs. Mas, nesse caso, Maurício, quais são as dicas para as empresas já tomarem esse cuidado, cara?
O cuidado primeiro a TI não pode segurar. Né? Sim. Isso não tem como. Algumas empresas estão tentando controlar o uso, mas todo dia sai uma ferramenta Porque nova. você mata um pouquinho a inovação da empresa, né? Tu Isso não tem como. mata e o colaborador ele tá vendo isso no Instagram pessoal dele o tempo todo, no sim. YouTube. Ele se sente meio assim, caraca, minha empresa não deixa eu evoluir, né? É mais ou menos por aí. Pô, eu Sim. quero trazer mais coisa para a empresa não deixou fazer. Então, essa é a sensação do colaborador. É verdade, eu concordo. E aí, mas tem que trazer aí o papel da TI, principalmente da diretoria, tipo, falar desse assunto de forma aberta e trazer, olha, a gente permite que usa tal ferramenta. Então, a gente vai permitir usar o ChatGPT. A gente vai permitir usar o DeepSeek. Sim. E trazer quais as ferramentas Conscientização são. mesmo. Conscientização mesmo. E, ok, como que usa essa ferramenta? Tipo, quem que está autorizado a usar e contratem os planos pagos. Sim. Ótima dica. O pano free ali, tipo, você é o usuário, você é o produto. Exatamente. Então não adianta. Quem não conhece essa frase, né? É. A frase aí que muita gente não conhece é quando é de graça, você é o produto. Né? Essa frase bem clássica. E aí a gente fala muito com a audiência Bitrix. Aqui lá no Bitrix você pode usar base de conhecimento. Né? Se você quiser deixar isso documentado, fazer uma espécie de playbook. Você tem o feed, que você pode orientar lá pelo feed, comunicar, galera, agora, tome esse cuidado, né, periodicamente, só para ampliar para quem usa Bitrix. Como é que no Bitrix, de repente, isso pode ser feito? Né? Então dá para fazer esse tipo de coisa, comunicação. Sim, tu monta a comunicação, divulga, explica, faz o trabalho de palestras dentro da equipe para as pessoas entenderem, né, o que a gente faz ali na Stacks, é um pouco disso. Verdade. A gente desmistifica Sim. o uso da IA, o que é a IA, quais os riscos que tem tipo, de usar, principalmente na parte do viés. Então, tipo, tu começa a trazer algumas informações para ela e ela acaba tendo um viés. Ela acaba se posicionando conforme ela te dá a resposta mais rápida. Sim. Eu estava conversando com minha esposa outro dia, contando um caso, que se eu fizer as perguntas e levar um certo conteúdo, ela vai me responder de um jeito. Se tu fizer as perguntas, ela vai te responder de outro. É verdade. Porque ela já está acostumada à maneira como tu quer que a resposta venha. Sim. E qual que é o objetivo dessas empresas? Responder o mais rápido possível, porque eles estão pagando a conta. Fato. E essa conta não é barata, né? De equipamento, de hardware. Então, é importante ter esse entendimento e essa clareza para as pessoas que vão utilizar essas ferramentas. Perfeito. Que utilizem da melhor forma possível e que, principalmente, entendam os riscos. Sim. Eu acho que esse é um dos principais aspectos que a gente fala, que eu trago, porque essa informação que está lá, tipo, ela pode ser espalhada de diversas formas. Boa. A versão paga, geralmente, ela fecha um pouquinho mais, né? Fecha. Não é que... Não dá para falar que você está 100% protegido, mas é um ambiente que está mais controlado, vamos dizer assim, né? Essa que é a grande diferença, né? Sim, tu tem um contrato, né? Então, a partir do momento que tu faz ali, lá na empresa a gente usa a conta Teams, ela é um pouco mais cara, inclusive, mas... É de $200, né? eu nem sei. Mas é a última versão lá, É a última versão lá, mas a gente tem essa conta do time. Eu controlo quem usa, quais são os assentos, quem pode utilizar. E ela tem uma opção, tipo, os dados que estão aqui não são compartilhados com a IA. Sim. Né? Então, a gente leva, acredita, crê que isso aí realmente não está sendo compartilhado com outras empresas. Mas caso se descubra um vazamento de dados, alguma informação que esteja sendo compartilhada, tu tem um contrato com aquela empresa, então... Se precisar acionar juridicamente, tu tem todo... Legal. Esse é um aspecto ainda de usuário. Tem um outro lugar também, que muita gente tem usado a IA, que é o OpenAI, ainda usando lá como IA, como API, ou como olhar o motor ali por baixo para poder transacionar, ou às vezes buscar dados, ou às vezes usar como inteligência. Nesse caso já é pago e talvez em tese já tem tá um pouco mais protegido, né? Isso. Nesse caso já é. Quando tu libera a API tu não consegue usar ela de forma gratuita. gratuita. Não tem. Ela é paga, então tu já customiza, tu já vai criar um agente, um assistente de IA para ti, para o teu ambiente, e ele está direcionado... Porque você vai ter que treinar, né? Tu vai ter que treinar. Tu vai ter que alimentar as informações nele e tudo mais. Mas nesse caso, em alguns aspectos, em algumas empresas que me perguntam para nós e que vêm tirar informação e dúvidas, né? Eles perguntam o que eu faço, o que é melhor? A resposta do advogado depende. Depende, o famoso depende. Famoso depende. Que tipo de dado que tu vai mandar? Que tipo de dado que tu quer processar? Que tipo de informação que tu vai trabalhar? Não, vou trabalhar com dados sensíveis. Se tu tem um volume grande de dados, dê preferência por ter um servidor próprio, instalar um modelo de LLM específico para o que tu vai trabalhar, e aí tu pode escolher lá
nas plataformas como Hugging Face, tipo, tu escolhe o modelo que tu quer trabalhar, instala no teu servidor e tu trabalha isso internamente. Né? Tipo, não trabalha com ferramentas externas. Eu vou trabalhar com dados de contrato. Ok, tira as informações que você acha que são sensíveis ou que você não quer divulgar e trabalhe modelos de contratos nessas plataformas ou com uma API. Eu quero participar. Tem um amigo que trabalha treinando para participação de editais, por exemplo. Aí, ok. Tipo, tu vai pegar editais públicos e tu quer escrever... Porque o dado já é público, né? O dado já é público. Tu coloca lá, treina e aí tu escreves se tu quer participar do edital ou não. Tu busca as informações. Então, entender quais são os dados é o primeiro passo. Concordo. Esse é o primeiro passo. Que tipo de dado, que tipo de informação que eu tenho, se ela é importante para mim, se ela é sigilosa para mim ou não. Você já faz esse check mesmo, né? Deixa eu dar uma pensada aqui. Agora tem um outro aspecto que eu estava pensando aqui. Aí é quase que uma opinião pessoal de fato, né? Você não acha que... A gente está numa tecnologia, ela é recente, né? É nova, todo mundo está se inventando. Talvez as empresas não tenham que pensar em que momento deve... Porque, por exemplo, será que eu já devo treinar com tudo? Ou será que eu vou fazendo isso de forma parcial ainda, com cuidado, colocando uma parte da minha informação até ela se sentir mais segura para entregar mais? O que você acha disso, sua opinião? Minha opinião pessoal vai aos poucos. Né? Vai com cuidado. Sim. Nem todas as áreas de negócio vai surtir o efeito esperado. Então, nosso time de desenvolvimento usa para desenvolver algumas coisas, mas usa justamente assim, tipo, beleza, eu tenho esse código, o que eu posso melhorar aqui, ou o que dá para fazer, ou tipo, como é que eu consigo fazer isso melhor. Quase que um copiloto mesmo. Quase que um copiloto, mas boa parte do código que a IA gera para a gente, no nosso caso de desenvolvimento, que é muito infraestrutura, ela gera um código muito ruim. Entendi. Muito ruim. Porque ela usa... dá uma linha. Beleza. Dá uma linha de raciocínio, ajuda o desenvolvedor nesse sentido, mas o código que ela gera a gente não consegue usar. Entendi. Ele é um código fraco, ele não é um código escalável. Então, entender qual área de negócio eu vou trazer o maior benefício. Boa. Não é para todas as áreas de negócio que ela funciona, até porque ela é muito recente. E isso vai evoluir muito ainda. Então, é entender realmente como que eu consigo extrair benefício daquele cenário ali. Agora, de modo geral, a gente está pegando esse bate-papo olhando só para IA, né? Tem esse pedacinho aqui. Até a gente tem conversado lá com a tua equipe também a respeito disso. Mas, no geral, o que você dá de dica, já aproveitar que a gente está nesse bate-papo, de segurança realmente, né? Porque quando eu falo em governança, entra bastante aspecto, acaba entrando também em segurança. Mas tem todo o cuidado, mas eu estou usando soluções já em nuvem, então já estou seguro. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque a segurança, ela vai para a IA, mas você tem que ter todo um contexto aí de segurança, né? Que eu acho que já aproveitar aqui o bate-papo. Sim, a gente está num cenário, nesses últimos 2 anos, né? Pós-pandemia, onde os ataques cibernéticos dispararam. Dispararam, né? Dispararam. Por quê? Todo mundo foi remoto, as empresas tiveram que subir soluções de maneira rápida, tiveram que liberar os acessos de maneira rápida. Então, os cuidados com segurança eles foram abandonados em muitos sentidos, né? E até pelo desenvolvimento de muitas soluções ter sido muito rápido, os ataques aumentaram por causa disso. Os cuidados são em entender o cenário, né? A gente faz normalmente um assessment. No trabalho a gente entende o que tu usa e a gente faz algumas ferramentas como pentest, gestão de vulnerabilidades. Olhando para o lado da empresa, é importante acompanhar isso. Que são ferramentas de... não adianta remediar depois, são preventivas, né? São preventivas. Então a gente já começa avaliando quais são os possíveis riscos que a tua plataforma que tu desenvolveu tem. Trabalho de conscientização constante com os colaboradores, que muitas empresas continuam remoto, como a nossa, está 100% remoto. O que eu preciso? Eu preciso conectar com uma VPN, eu preciso do fator de autenticação. Em todas as ferramentas que a gente tem, eu posso integrar com o Microsoft ou com o Google para autorizar o uso daquela ferramenta ou não. Então, não permitir que eu utilize a conta pessoal das pessoas. Então, a gente começa fechando um pouco o cenário, entendendo. Em plataformas, em cloud, verificar toda a política de acesso, quem que está usando as credenciais. Então, houve alguns vazamentos de dados até do Uber, teve ano passado. É verdade. Que foi uma credencial teve um recente de acesso agora? Assim, que estava liberada no desenvolvimento. Era uma credencial de acesso à plataforma, aos dados
que estava liberado e alguém conseguiu capturar Caraca. e acessar e extrair muitos dados, muitas informações. Então a gente vê todo dia Sim. uma notícia de exfiltração de dados, que a gente chama, né? Tem eu lembrei agora de um ponto dessa questão ainda, voltando ali pro OpenAI, que muita gente erra, é o token, né, cara? O token, se você, copiei o token aqui, deixei no notepad, mandei para não sei o que lá, ali é uma parte também de abertura de vulnerabilidade, né? O uso do token da OpenAI, nesse sentido, quando tu cria a API, ele tipo gera o token para ti e ele nem permite, ele fala para te copiar, porque ele vai salvar só o comecinho do token, Sim. o resto ele já esconde. Ele já esconde. Só que na criação do token ele tem os parâmetros de permissão, de como que eu vou usar esse token. Boa. Que tipo de projeto que ele vai acessar, que tipo de assistente que ele vai acessar. E qual que é o risco de vazar um token, né? É alguém pegar esse token e começar a usar o teu assistente e a tua conta disparar. Porque ele é cobrado por acesso, por fluxo. Verdade. Por fluxo de dados, por quantidade de transações que são feitas. Então, se tu não ficar acompanhando isso, a tua conta vai disparar. Caraca, é verdade. E vai embora. Mesma coisa acontece em cloud. O pessoal acaba montando toda a sua estrutura de cloud, não valida as permissões de acesso e daqui a pouco alguém invade a cloud e começa a subir elementos lá para fazer, inclusive, ataques em outros locais utilizando a tua cloud e tu está pagando pelos ataques. Verdade. Então, isso acontece com bastante frequência e a gente recomenda o pessoal a procurar entender um pouco essas ferramentas, né? Sim. Procura empresas especializadas, procura parceiros que entendam um pouco disso, que façam os testes, que validem a sua estrutura. A IT Flex faz esse trabalho, A gente faz esse trabalho. Vocês atendem o Brasil inteiro, né? Atende o Brasil inteiro. Legal. A gente faz alguns trabalhos em conjunto também com a DAT, que faz parte aqui do ecossistema, na parte de cloud. Verdade. Então, a gente vai fazendo esses trabalhos e a busca por isso tem aumentado, né? Os estudos mostram que o ano de 2025, o cybercrime vai girar cerca de 10 trilhões de dólares. Caraca, é muito essa é dinheiro. a estimativa de custo Caraca. que o cybercrime vai girar para as empresas. É muita grana. É muita grana. É um PIB de um país aí. Olha lá. Ele é considerado, se fosse um país, seria o terceiro, quarto maior PIB do mundo. Tanto que gera mais que o narcotráfico. Caraca. São informações assim que a gente pega nos estudos que a gente faz, nos grupos que a gente participa. É bem pesado. Recentemente teve os dados vazados da XP. Sim, era isso que eu estava tentando lembrar, foi da XP. A XP aconteceu em março, um vazamento de uma base de dados, um terceiro que tinha acesso à base de dados, né? E aí eles mandaram um e-mail dizendo para os correntistas ficarem tranquilos que não tinha nenhum dado sensível, só o saldo da tua conta. Tá nesses dados. Então, fica tranquilo. Não é sensível, né? Então fica tranquilo, né? Quanto você tem investido, tá? É bem de boa. Então, o vazamento de dados é o que mais acontece hoje. E os criminosos fazem tudo que é tipo de ataque. Mercados que estão em alta, né? Que o crime cibernético tem buscado mais. Mercado financeiro. Sim. Tá bem alta. Só que é um mercado mais regulamentado, então as empresas tomam mais cuidado. Sim. O segmento de saúde, porque tem muitos dados de pessoa física e tipo, comportamento. Que depois pode usar esse dado para outra coisa. Esse dado pode ser utilizado de diversas formas e aí a área de saúde é uma área que não tem tantos cuidados tecnológicos e nesse sentido. Então, tem regulamentação mais para a saúde, mas não para o dado, né? Não para o dado. Então, a gente vê um cuidado maior assim das empresas de saúde. A gente recomenda tomar mais cuidado, deixar mais fechado e controlar mais o acesso. E conscientizar cada vez mais médicos, enfermeiros, colaboradores das empresas, de clínicas, tudo mais, de que isso realmente é um risco. Aquele dado pode ser utilizado de forma muito ruim. Boa. Na tua visão, o Shadow IA, nesse momento, é o lugar que tem que tomar mais cuidado em termos de perigo, assim? Porque abre muito leque, né, cara? Hoje em dia, tipo, o Shadow IA é um assunto bem quente nas empresas e na área de segurança. Talvez pouco falado, né? Pouco falado. Começou a ser falado mais recentemente. Que aí o pessoal de TI mesmo começa a conversar o que a gente faz para organizar isso, né? E o segundo cuidado é com o viés. Né? Tipo, as IAs, elas têm viés. A gente precisa entender e cuidar disso, né? Então, foi feito, acho que a Amazon, se eu não me engano, tem um estudo da Amazon que eles estavam fazendo contratações e aí eles usaram internamente a IA deles para acelerar o processo seletivo.
E o resultado, tipo, veio que só vinham os mesmos perfis. Assim. Homem na faixa etária de 20 a 30 anos. Sim. E aí eles foram entender o porquê que a IA só estava direcionando os mesmos tipos de perfil. E aí porque a base deles de análise era de pessoas contratadas. Sim, perfeito. Então ela tem um viés, ela foi treinada com viés. Verdade. Então justamente ela direcionava e descartava, por exemplo, mulheres, descartava tipo, pessoas mais velhas, que às vezes tinham muito mais capacidade, mas eles estavam... Porque ela foi treinada com viés, então ela está te respondendo com viés. Verdade. Então esse é um cuidado que a gente fala também para o pessoal entender. E não adianta, por exemplo, eu pedir para a IA escrever um contrato. Não sou especialista em contrato. Não sei se aquilo que ela está me dizendo está certo ou não, se a lei que ela me respondeu está certa ou não. Então, esse é um... A não ser que seja um prompt que foi preparado para isso, que você contratou e tal. Exato. Que esse pode ser o caminho. O que você acha dos bots? Pode ter uma brecha de segurança em bot também? Pode ter algumas brechas de segurança. Porque o bot não é IA, mas é uma pré-IA, vamos chamar assim, né? Sim. O que a Meta lançou recentemente, eu acho que foi esse mês, eu estava lendo alguns materiais, a Meta lançou um firewall para IA, para prompts. Porque uma das coisas que pode ser feita através do prompt é tu burlar alguns aspectos de segurança que essas ferramentas constroem. Então, até de inserção de dados, de manipulação de dados. E o bot ele está só consumindo a informação que está vindo de um prompt. E aí tem alguns termos, tem algumas coisas que tu já configura, que é o firewall de IA. Então já está surgindo essas ferramentas para apoiar na proteção. Ou a própria filtração de dados, que a gente chama, né, de extrair informações de como aquilo foi treinado. Então, coloca um firewall, tipo, tá saindo muito dado que não deve, então começa a bloquear esse tipo de informação. Ou isso eu não posso fazer e tudo mais. A gente estava comentando antes, um dos cuidados que a gente precisa ter é com a inteligência. E por que o lado ruim tem mais entendimento, né? Sim. A escrita de phishing. Boa. Verdade, bem lembrado. Esse é um cenário tipo, bem comum que a gente pode utilizar a IA e o crime cibernético está usando muito para aprimorar os phishings. Então, como que a gente faz isso, né? Pode explicar o que é phishing? Vai que... beleza. Vai que alguém não conhece, é um termo muito nosso, né? Sim. O phishing costuma ser uma forma de engenharia social, que a gente chama, né? É um e-mail, basicamente é um e-mail se passando por outra pessoa. Sim. Então, tipo, tu me mandou um e-mail lá, ou alguém usou, simulou o teu e-mail. INSS, vamos pegar esse assunto que está em alta. Tipo, veio lá o e-mail, tipo, imposto de renda, INSS, vem lá simulando. Estamos entrando em contato, bem estruturado, bonitinho. Estamos entrando em contato porque identificamos que você foi lesado pelo INSS, pelo governo e tudo mais. Vem aquele e-mail bonitinho, estruturado. Clique aqui para fazer o seu cadastro e reaver o seu dinheiro. Renove sua senha. Perfeito. Isso é um e-mail clássico de phishing. Isso é um phishing, né? O que a gente chama é uma pescaria mesmo. Todo mundo, em algum momento, clica no link. A gente acaba... Todo mundo recebe, inclusive nós. Todo mundo recebe. E a gente, às vezes, olha... A gente está acostumado com isso, a gente olha e diz, cara, isso aqui é muito bem escrito. Às vezes eu olho lá o spam, né? Eu uso lá a ferramenta do Google. O Google tem um filtro absurdo de spam. Sim. Cara, às vezes a gente olha e-mail, eu sempre vou olhar lá, uma dica que eu uso muito, é olhar quem enviou, né? Para saber. Deixa eu ver o remetente. Sim. Aí você vê um @gmail lá, fala, cara... Mas às vezes o cara vem lá, INSS, ponto bababá, e ponto um negocinho ali bem de nada que descaracteriza. Né? E uma das técnicas de ataque para burlar essa questão do phishing, tipo, vem lá o INSS.gov.br. Como é que ele cria esse .gov.br? Como é que ele vai criar isso? Né? Tipo, não pode. Não pode. Mas existem caracteres em outras línguas, como o grego, por exemplo, que é quase igual. Caraca. Só que pro computador ele é diferente. Porque ele é um código binário diferente. Sim. Então, ele consegue criar um domínio praticamente igual ao real. E ele vem o e-mail. Então, tu vai olhar o remetente, não, isso aqui é verdade mesmo. Que você bate o olho, né? Tu bate o olho e isso aqui pode ser verdade mesmo. Ou algum acento, tipo, a gente pode criar domínio com acentos. E aí, tipo, na pressa, né, no dia a dia que a gente tem atribulado, corrida, tu vai lá e clica no link sem saber.
e tu entra numa fria. O mais recente que eu monitorei, até peguei uns prints, mostrei para o pessoal no último curso que a gente deu de IA, o phishing dentro do Instagram e dentro do Google. Caraca. Phishing patrocinado. Nossa. O investimento é pesado. Então, tipo, o crime cibernético investe pesado. Então, veio lá ração de cachorro, compre um pacote e ganhe outro de 10 quilos. Fralda, tipo, preenche. Aí tu entra no link patrocinado. Principalmente no celular é muito difícil daí tu identificar. Sim. Porque o site, eles copiam toda a estrutura do site, copiam a logomarca, copiam e tu vai lá embaixo, tem o CNPJ. Aí um desses eu fui conferir, né? CNPJ aberto recentemente. Caraca. Só que dá um trabalho às vezes pesquisar. Só que às vezes no dia a dia tu tá fazendo um monte de coisa. Comprar. Pô, tem uma promoção aqui, vou lá, vou preencher meus dados e a partir do momento que tu entra no formulário, preenche teus dados de pessoais, e-mail, telefone, endereço e cartão de crédito. Tchau. Já era. Um abraço. Tu acabou de ser. Sim, eu geralmente uso todas as minhas compras do cartão virtual. Todas. Eu faço cartão virtual com aquele valor. É uma forma de mitigar, né? A gente sempre tem o risco, né? Mas eu sempre faço isso daí. Porque eu posso também cair, mas pelo menos virtual, pelo menos só vai ser aquele, vai morrer. Caraca, é loucura, né? E aí com a IA eles usam para poder fazer um melhor copyright possível ali. Exatamente. Aí com a IA, tipo, o phishing tem sido tipo, profissionalizado. É o que a gente fala, assim. Cada vez melhor a escrita de phishing. E se tu chegar em qualquer prompt hoje e perguntar, eu quero escrever um phishing, escreve um phishing para mim. A IA responde para ti, não posso fazer isso, por questão de segurança. Ela te responde corretamente. Legal. Mas se tu inverter a pergunta, e aí vem a questão de tu conseguir burlar a segurança dos prompts, tu inverter, tipo, o que é o phishing? Ela vai te explicar. E aí tu começa a conversar como se tu não estivesse sabendo nada. Pô, isso é perigoso. Ela vai te responder, sim, isso é muito perigoso e tudo mais. E aos poucos ela vai te trazendo exemplos. Tá. O próprio prompt pode ser assim, quer um exemplo sobre isso? Eu mostrei isso pro pessoal. E aí tipo, ele começa a trazer. E aí tu pergunta, então, se o CEO da minha empresa mandar um e-mail com um link para a intranet, e ela montou um e-mail perfeito se passando pelo CEO e eu posso pegar os dados do CEO, eu posso pegar uma foto do CEO, porque muitos sites têm as fotos. Então, é muito fácil burlar para quem tem conhecimento, entende tipo, como montar esse cenário. A gente consegue burlar de maneiras muito simples as IAs. Que loucura. E suas IAs públicas, né? Sem contar de que eu posso pegar um LLM próprio e criar o seu prompt. E quebrar os aspectos de segurança dele e criar meus prompts e, inclusive, desenvolver malware em cima disso. Caraca, que loucura. É um assunto bem intenso, mas acho que fica aqui mais para um alerta, né, mesmo, né? Acho que tem uma coisa que eu tenho percebido muito assim, né, Maurício, no perfil das empresas, mudou muito o perfil do setor de tecnologia, né? Tem empresa que já não tem mais uma área de TI porque esse cara, ele é um curador de tecnologia da empresa, ele é um cara mais de negócio, que eu acho que é uma evolução também em muitos aspectos. Mas aí eu acho que tem que nomear alguém da empresa, né? Na nossa empresa aqui, eu sou o cara que olho muito para isso, né? Porque eu tenho mais vindo desse setor mais técnico, mas a gente tem esse cuidado. Eu acho que tem que ter alguém na empresa que pense nisso, que tem que ter esse cuidado. Ter a cabeça brifada a olhar periodicamente, ou ter um parceiro como a IT Flex, né? Que acaba sendo quase que uma segurança as a service de alguma forma, porque é muito difícil acompanhar, né? Muita coisa. É bem difícil acompanhar. Às vezes eu mostro pro pessoal, eu recebo diariamente notícias de invasão e de vazamento de dados e tudo mais. No começo, quando eu mostro pro pessoal, o pessoal fica assustado, assim, né? Meu Deus, todo dia acontece. Caraca. Nem tudo é divulgado. Sim, a gente sabe, em alguns casos que nem são divulgados, mas a gente acaba conhecendo um pouco nos grupos. E o que a gente fala para empresas maiores é um comitê de gestão de segurança. Boa. E de governança junto, né? Porque não adianta só o pessoal da TI. O pessoal da TI vai ter o conhecimento técnico para saber se aquilo o que pode ou não pode acontecer de risco naquele aspecto. Mas às vezes o pessoal da TI não tem o conhecimento de todas as áreas de negócio, tipo, de empresas maiores, indústria. Então, o que as normas falam, então até a ISO 27001, o que ela fala é justamente isso. Monte um comitê de gestão de segurança com pessoas da área de negócio. Né? Porque tu dissemina. Então, tipo, tu vai entender e aí tu
pesa a mão no risco ou não. Então, tipo, nós vamos correr risco nessa área. Ok, então vamos pegar algumas ferramentas. Mas aqui, por exemplo, no chão de fábrica, eu não posso correr risco. Se é a indústria. Sim. Então, a gente entende um pouco melhor tipo, qual que é o escopo do negócio, onde a gente pode correr risco ou não, e aceita alguns riscos também para poder fazer a inovação e acelerar o nosso negócio. Né? A gente, às vezes, precisa aceitar algum risco. É verdade. Cara, quero te agradecer pelo bate-papo. Foi muito rico mesmo. Espero que a gente possa ajudar, de alguma forma, a nossa audiência aqui. Muito mais de alertar, né? Eu acho que é um papel aqui de alertar e mostrar esses caminhos de cuidado que tem que ter, né, em relação a novas tecnologias. Não quer dizer que você não tem que absorver a tecnologia, mas você tem que tomar o cuidado como você está usando e orientar o teu time, né? Que nem na empresa tem muita orientação do time. Eu sou um cara que veio de Google e tal, a gente paga aqui a ferramenta, então, eu não quero receber o anexo. Faz o documento que é a cultura já aqui da nossa empresa, né? Quando entrou esse dia um rapaz novo, ele me mandou uma planilha, aí eu escrevi, cara, não sei o que é isso. Aí ele já sabia o time também, aí ele já entendeu e tal. Então acho que esse papel nosso de orientar, de treinar o time e tá na cultura da empresa, né? E eu acho que esse que é o papel. Essa palavra que tu usou agora, né? A cultura, a gente fala muito de cultura de segurança. Sim. Então, Perfeito. Muitas empresas não têm a cultura de segurança. E aí, tipo, enquanto isso não for adaptado, as pessoas como um todo não vão entender, Sim, né? Porque o dia a dia consome, né? Você tá ali, O dia a dia tu tá na operação, tu tá fazendo Sim. o que precisa entregar e tudo mais. Então, implantar uma cultura de segurança é um processo, tipo, demorado. Porque concordo. realmente a gente está falando de cultura, mas como tu falou, tipo, tu já disse, já respondeu, a tua cultura já é essa. Né? Sim, a gente e tem muitas esse cuidado. startups já nascem, falei das fintechs, a fintech já nasce com uma cultura de segurança mais rígida, porque ela tem uma série de regulamentações. Exatamente. Mas outras empresas não nascem com isso. E tu vai escalando o time, aumentando o número de colaboradores, se tu não parar e der atenção para isso, em algum momento tu pode sofrer uma evasão e que pode, inclusive, fechar a empresa. Pode. O risco é altíssimo. Risco concordo. É alto. Maurição, obrigado mais uma vez aí, Imagina. cara, pela tua disponibilidade. A gente vai deixar teu LinkedIn aqui no descritivo aqui do episódio. Vamos deixar o link também da IT Flex, que é uma empresa que está... Quanto tempo já vocês estão no mercado? 20 anos já. 20 anos, olhando para a questão de segurança. Vale a pena, acessa lá o site da IT Flex e deixar também da Stacks, né, que é o nosso parceiro também aqui, que o Maurício também tem um curso lá, um treinamento com eles também, que fizeram essa ponte aí pra gente. Maurício, mais uma vez, volte mais vezes aí, vamos costurar. Vamos continuar. Legal. Trazendo informação pro pessoal aí. Show de bola. Gente, não esquece, se inscreve aqui no canal. O 24Cast rola toda semana, geralmente às quintas-feiras, mas essa é uma série especial sobre inteligência artificial. A gente vai trazer vários aspectos, como já tem outros episódios. Aí já teve o Dieter falando do Summit. Nossa, já entrevistei uma galera aí de altíssimo nível falando sobre inteligência artificial. Volta lá e dá uma olhada nesses outros conteúdos, tá bom? Obrigado e a gente se fala em breve num possível... Sempre vai ter novos conteúdos. Até lá.